a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Amém. Até aqui os irmãos podem ficar à vontade no nome de Jesus. Glória a Deus. Quando o Senhor me dava essa palavra, ainda hoje de manhã, olha, desde que eu engravidei, eu estava até falando para o Anderson, ligou e falou, nossa, você é acordada, porque ninguém me acha acordada mais, só eu. E eu falava, Senhor, misericórdia, porque eu vou pegar e não sei aonde o Senhor tem que me dar. E ontem, antes de o Senhor não tinha me dado nada ainda, e já tinha passado 1000 palavras pela minha cabeça, e o Senhor não tinha me confirmado nada. Falei, Senhor, me dá a palavra, porque vai chegando a hora, a gente vai ficando aflito. E o Senhor me levantou cedo hoje, e deu a palavra, né? E eu falei, Senhor, né? Graças a Deus. E me chamou a atenção, assim, esse versículo que diz assim, o Senhor disse para Jonas, levanta-te, né? E eu falei, levanta-te, como assim? Eu comecei a meditar na palavra, o Senhor começou a me dar. E o Senhor dizia assim que Jonas estava numa situação cômoda para ele, né? Porque para ele era ali o líder do povo de Israel no momento, até então. E era fácil para Jonas liderar aquele povo que era obediente naquele momento, que temia Deus de verdade. E o que Jonas falava era praticamente lei, porque sabia que era a boca de Deus falando. Então para ele era fácil conduzir um povo assim. E ali, certamente, ele já devia estar acomodado com aquela situação, estava gostoso, né? Era facinho. E quando o Senhor lhe diz assim para Jonas, levanta-te e vai para Nínive, aí o negócio aperta, porque ele sabia que era povo rebelde, que era povo que nem conhecia, quanto mais temia Deus. E ele, assim, a gente entende, lendo o livro de Jonas, que ele não queria mesmo ir, porque ele sabia que Deus era misericordioso e que se ele fosse lá pregar, certamente o povo ia se arrepender, ia reconhecer, e Deus não ia mais castigar como tinha dito para ele, porque ele sabia que a misericórdia de Deus é infinita. Mas ele não sabia que ele não tinha misericórdia nenhuma. Às vezes, a gente está assim na presença do Senhor, a gente está tão abençoado, está tudo tão bem na nossa vida, que a gente começa a não olhar mais em volta e a não se preocupar nem dar mais atenção para o sofrimento dos outros. E muitas vezes tem crente que faz pior. Ele julga, ele aponta aquele que está lá no pecado, e quando sabe assim da má notícia, quando acontece alguma coisa com o irmão que está lá no mundo lá fora, ele fala, tá vendo? Bem feito, não obedece, não conhece a Deus, não quer saber de nada, tem mais é que se ferrar mesmo. E às vezes não é assim, às vezes não, Deus não é assim, a gente não tem que ser assim. Porque eu creio que Jonas ali no meio do povo, ele pregava que a gente tem que ser semelhante a Deus, a gente tem que fazer o possível para se parecer com Deus. E se Deus é misericordioso, eu tenho que ser também. Se Deus é bondoso, eu também tenho que, por mais difícil que seja às vezes, você assim, olhar com compaixão para aquele que te persegue, que nem o irmão falou, né? Poxa, injustamente, não tem porquê, e está me perseguindo, está me caluniando, está querendo o meu mal. É difícil eu olhar com compaixão para uma pessoa assim, mas às vezes ele está assim porque ele não conhece o Deus que a gente conhece. Porque eu tenho certeza assim que às vezes se a gente não julgasse, se a gente não apontasse e fosse com mansidão sempre, é difícil, né? Aquele negócio, uma vez eu ouvi, estava tendo um debate entre jovens, e levantou alguém e disse assim, mas e o negócio da outra face? Não é mais fácil assim, você combater a violência com a não violência? Se alguém te agride, você simplesmente sair embora do que dar uma porrada de volta? E levantou alguém e disse que isso era besteira, era coisa de demagogia de livro. E eu fiquei assim, horrorizada de ouvir, né? E às vezes é difícil mesmo você dar outra face quando alguém está te humilhando, você olhar com compaixão, com mansidão. É difícil, mas é assim que o Senhor espera que a gente faça, porque Deus é assim. Se a pessoa está no erro porque quer, já conhece, já ouviu, já foi dito, então está nas mãos do Senhor e Ele vai tratar. Mas às vezes a gente se acovarda, a gente está tão acomodado lá na bênção, como eu creio que estava ali Jonas, né? Estava tão bom, tão fácil administrar aquilo ali, só administrando, suave, não tinha trabalho nenhum. Mas a gente tem que saber que quando a gente está muito suave, não tem trabalho com nada, a gente não passa luta, a gente também não cresce espiritualmente. Porque a gente precisa sim da dificuldade, de vencer a dificuldade para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente tenha mais do Senhor e que o Senhor possa dar mais para a gente também. Então ali eu creio que quando Deus fala assim, levanta e vai para Nínive, era para levantar disso, porque estava muito bom, estava muito cômodo. Então levanta do teu comodismo e vai para lá onde está precisando lá, porque ali estava tudo bem, já não precisava, ele já na verdade eu creio que já não tinha mais o que acrescentar para o povo, porque se ele já não estava crescendo espiritualmente, porque não estava mais aprendendo nada, ele também não tinha o que ensinar.
Então ele tem que ir lá aprender para voltar e ensinar o que é certo para o povo. Então Deus manda, ele vai lá para Nínive e vai pregar para o povo, vai dizer que se não mudar vão ser castigados. E ele, em vez de ir, ele resolve fugir. E a gente sabe que às vezes tem uma palavra que diz, né, é melhor obedecer do que sacrificar. E ele pagou um sacrifício de tolo, que não precisava ter pago. Mas às vezes a gente tem a cerviz dura, né? Às vezes a gente tem o coração duro e Deus fala, vai, abençoa aquele que está lá te perseguindo, te caluniando, fala do meu amor para ele, porque às vezes é só o que precisa, é conhecer mesmo, é ver, às vezes a gente não tem ainda sabedoria para manejar a palavra ali para aquela pessoa, mas às vezes com a tua atitude, porque às vezes é tão fácil a gente vir louvar na igreja, é tão fácil pregar, porque não é muito fácil pregar dentro da igreja, mas é bem mais fácil do que você parar o ímpio lá fora quando Deus te incomoda e fala do meu amor para ele. É muito mais fácil você vir na igreja porque você sabe que mais ou menos é um povo que já está buscando. Mas você falar para aquele que não está querendo ouvir, que não está nem aí com nada, nem conhece, nem quer conhecer, essa é a dificuldade. E ali eu creio assim que quando o Senhor falou assim, vai e prega, ele sabia que se ele pregasse o povo ia se arrepender. E ele esperava, na verdade, se a gente for mais para frente aqui no livro, ele esperava mesmo que o povo fosse castigado. O pensamento dele era esse. É mal, tem que pagar pela maldade. Mas era mal porque não conhecia Deus, era isso que Deus queria. E eu entendo que quando Deus mandou Jonas, eu fiquei me perguntando assim para o Senhor, Deus não podia, em vez de mandar Jonas, que estava lá no povo de Deus, bonitinho, tudo organizadinho, não podia levantar um ninivita e mostrar, se mostrar para ele como fez com Saulo. Saulo perseguiu o povo de Deus. E Jesus se apresentou para ele e ele caiu do cavalo e teve que ficar cego, a gente conhece a história, para poder reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor. E ali ele se converteu, não podia ser assim na vida de um ninivita, levantar um lá para falar, né, de Deus e tal, se mostrar mesmo. E Deus falava assim no meu coração que quando Deus manda Jonas, ele acerta 2 alvos com uma flecha só. Porque ele ia ter alguém para falar para o povo do amor dele, de como ele era, que o povo tinha chance de se converter. E ele também trabalhava ali no coração de Jonas, que às vezes nem sabia que ele tinha essa maldadezinha ainda ali no coração. Ele nem sabia, se a gente não sabe, a gente não pode tirar. Então Deus tem que mostrar que ela está ali. Então quando ele manda Jonas, ele glória a Deus. Às vezes a gente não vai porque a gente pensa assim, eu creio que foi esse pensamento mais ou menos que ele teve. Eu não vou porque se eu for, Deus vai abençoar meu inimigo. E a gente às vezes está indo para ser abençoado também. E às vezes a gente se nega aí porque acha que está indo levar a bênção para aquele que está nos perseguindo. Mas o Senhor nos leva para que a gente já seja ensinado também, para que a gente também seja mais humilde e tenha assim, que a gente viva essa misericórdia de Deus, que Deus diz que a gente tem que ter essa compaixão, que pelo menos deveria existir no meio do povo do Senhor. Mas a gente sabe que ali ele se nega e ele foge, ele passa aquele processo todo lá no ventre do peixe. E quando ele olha para os lados e ele vê que não tem mesmo como fugir dali, ele sabe que o socorro é que nem o Salmo 21, só vem do alto. Então ele ora a Deus, ele se arrepende de ter fugido, ele não tinha se arrependido ainda de não ter tido misericórdia do povo, mas ele se arrepende de ter fugido do chamado do Senhor. Ele se arrepende de ter fugido do chamado do Senhor e Deus vai e abençoa, né? Sempre quando a gente peca e se arrepende, e vai e fala assim, bom, mas agora vai cumprir o que eu determinei. E o peixe vai vomitar ele lá, lá perto já da cidade de Nínive, e ele vai e faz o querer do Senhor, fala do amor de Deus, e o povo se converte, o povo gosta de ouvir aquilo ali, mas ainda assim a gente sabe que ele sobe no monte e fica esperando ver o castigo de Deus quando Deus 40 dias. E ele, quando não vê nada, ele se revolta com Deus e pede para morrer. Porque ele queria ver o povo ser castigado. O que errou tem que ser castigado. Mas diz o Senhor, né, que quando a gente erra e se arrepende de verdade, o Senhor apaga. A gente vem para Jesus e fala, Senhor, eu não quero mais ser assim. O Senhor, tudo aquilo que você fez, o que passou, passou. Dali para frente o Senhor vai e não peques mais. Mas o que passou, passou e se fez nova criatura, seus pecados foram perdoados. E você é outro aos olhos do Senhor. Você pode não ser até aos olhos do mundo, porque quando a gente se converte, eu sei que é assim, porque eu ainda tenho assim bem fresco na memória, porque não tem muito tempo. Eu estou com o Senhor, acho que 3 anos, no máximo 3 anos e meio. Quando a gente se converte, é muito dedo que conta.
É muita gente que fala, nossa, mas você na igreja, você que ia pro baile, você que